Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais informações, mais conhecimento, fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar tem sempre o lançamento, o empreendimento já entregue, e vai ao encontro daquele seu desejo de ter um cantinho gostoso, para viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. Estamos falando aqui de Ilhas Resort, falando de Navegantes, de Viana Residence. São várias opções para você, empreendedor, para você, empreendedora, em Santos, no litoral de São Paulo. Para você que nos acompanha fora da região da Baixada Santista, quer vir morar numa cidade com muita estrutura, com muito conforto, as melhores localizações estão nos empreendimentos da construtora Miramar. Ao longo do nosso episódio você vai acompanhar aí o QR Code, então vale a pena dar um clique e conhecer melhor os empreendimentos da construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, na costa da Mata Atlântica. A uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, fácil deslocamento entre as cidades. Você vem para o lazer, você vem passear com a sua família, você vem a negócios. Hotel Palais em São Vicente, sua melhor opção de hospedagem. E aquela dica, café da manhã com gosto de casa de vó. Preparado com muito cuidado, muito zelo pela equipe da cozinha, pela equipe de alimentos e bebidas do Hotel Palais em São Vicente. O canal da NTBA também conta com apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade para débitos e créditos, emissão de boletos e de guias para recolhimento de tributos e impostos, é a sua parceira estratégica, fazendo a gestão contábil do seu negócio, da sua empresa com excelência, aliando sistemas de última geração, atualizadíssimos, com profissionais altamente qualificados. SRM Contabilidade, parceira estratégica para o seu negócio. Eu queria, antes da gente entrar naquele cantinho gostoso, a nossa conversa no café, fazer uma reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedora. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos no nosso cotidiano, enquanto empresários, enquanto empreendedores, tendo o nosso próprio negócio, reside na comunicação. Na comunicação, ela pressupõe dois lados da mesma moeda. Alguém que está falando, se pronunciando, transmitindo algo, e do outro lado, alguém que está recebendo essa informação, recebendo aquele conteúdo. Mas, de fato, como fazemos isso para o mercado? As ações voltadas ao mercado, ao público externo, talvez estejamos mais familiarizados, das estratégias, dos canais, das redes que podemos utilizar para chegar até o nosso público-alvo, até os nossos potenciais clientes e buscar a conversão dessa mensagem em negócios, em vendas efetivamente. Mas como fazemos para comunicar internamente? Dar as orientações, propagar a cultura organizacional, as orientações normativas, inclusive, trazendo o colaborador mais próximo da essência da nossa empresa. Exatamente é esse assunto e outros que nós vamos abordar dentro da área da comunicação, naquele cantinho gostoso, a nossa conversa no café. Voltando com você, empreendedor, voltando com você, empreendedor, naquele cantinho gostoso, a nossa conversa no café, trazida pela NNA Santos, Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. NNA Santos traz para você, no episódio de hoje, Ana Maria Malvese. Seja bem-vinda, Ana! Tudo bem, obrigada pelo convite, desculpa pela rouquidão, mas eu não podia deixar de aceitar o seu convite e estar aqui com vocês novamente. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Ana. E apesar da rouquidão, eu sei que a comunicação é fundamental e você tem total clareza para passar um tema que realmente suscita bastante inquietude às vezes, Quando a gente fala da comunicação empresarial, formal, oficial, mas com a utilização do storytelling. E geralmente isso está muito associado, storytelling, à questão da comunicação, muitas vezes outside, para fora da empresa, para o engajamento
né, dos clientes, para a conversão da informação, da comunicação em negócios, em vendas, mas a gente olha para o nosso público interno, Ana, que tem muitas vezes as mesmas características, a mesma similaridade do público externo. Ou seja, a depender do meu público-alvo, né, na venda do meu produto e serviço, muito provavelmente eu vou ter dentro de casa o mesmo perfil que eu tenho para alcançar, convencer e reter essa atenção. Como a gente faz isso internamente, Ana? É um grau de dificuldade maior para as empresas? Eu não diria que é um grau de dificuldade. Se você me permite dar um passo atrás, né, sobre a questão do storytelling, quando a gente fala de comunicação, nós somos naturalmente contadores de história. Nós Sem dúvida. estamos aqui contando uma história. Então, a questão do storytelling ele vem justamente nessa arte de contar a história, de desenvolver, de adaptar, de trazer elementos dessa história. Quando a gente fala da comunicação interna, a gente vai trazendo outras variáveis. Muitas vezes a gente chama, né, carinhosamente chamado de rádio, mas a gente vai trazendo outras informações, sempre com muito cuidado, porque é desafiador, para que a gente não distorça informação, para que a gente não elimine informação e que a gente não generalize informações. Mas, sem dúvida alguma, essa arte de contar histórias nos ajuda bastante a avançar, a melhorar o relacionamento, a melhorar resultados, a melhorar a performance, né, do nosso público interno. Mas eu acho que a palavra que a gente pode usar neste momento é cuidado. Sempre muito cuidado, sempre com muito respeito na comunicação. Pode ser informal, mas sempre com cuidado e respeito. Não, cuidado, respeito, e quando eu fiz, eu chamei a atenção que, por vezes, o público externo, muito provavelmente é o mesmo que eu tenho em casa, porque a gente sabe que, a depender da faixa etária e, sobretudo, das percepções de vida, há de se fazer um tipo de comunicação diferenciada, né? Traduzindo aqui, obviamente as gerações mais jovens, elas não têm a mesma paciência, né, no trato da comunicação, no trato da obtenção da informação que as faixas etárias mais longevas possuem. Então, hoje, mais do que natural, a gente encontrar dentro das empresas, Ana, esse mix, né? E a gente observa isso, inclusive, numa nova onda de contratações, né? Contratações essas de pessoas com mais idade, buscando uma mescla entre a experiência e a juventude, mas isso também tem um reflexo na comunicação. Em outrora, quando você fala tomar muito cuidado, né? A gente sabe que comunicações normativas orientativas, elas devem ser feitas por escrito, né? Porque elas têm um caráter normativo. Mas existem outras questões que até há tempos atrás, talvez as empresas não levassem muito em consideração quando a gente fala, por exemplo, da propagação, né, do endomarketing, no endomarketing, da cultura organizacional, das percepções e daquilo que se Sim. entende, né, no seu dia a dia e daquilo que se espera. Talvez seja esse uma situação onde a gente tem que tomar esse cuidado a qual você se refere na hora de eu passar essa informação, de produzir um conteúdo que eu possa, inclusive, atender a esse leque de faixas etárias, né, Ana? Veja, a gente vem daquelas normativas em circulares, né? Então, a circular a gente recebia e vistava para dar ciência de que aquela informação a gente tinha recebido e ia colocar em prática. Aí depois a gente começou a receber por e-mail e hoje a gente utiliza até pelas redes sociais, né? Então, pelo celular você manda uma mensagem que aparentemente não é a forma oficial da empresa, mas muitas empresas, principalmente as pequenas empresas, elas acabaram utilizando essa ferramenta para enviar mensagem compartilhada num arquivo. Só fazer um parênteses aqui para a gente não esquecer da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, quando nós compartilhamos arquivos, mas só fazer um parênteses. Então, a gente percebe que o mercado hoje, para dar um certo dinamismo, ele acaba utilizando compartilhamentos. Aí tem os grupos, você manda de um para o outro. Então, esse nível de informação acaba parecendo mais informal, quando, na verdade, é uma comunicação oficial. Então, a gente tem que entender o que é a comunicação oficial e as dimensões. Então, você vem a comunicação vertical, que ela vem de cima para baixo, mas o que a gente fala é que a comunicação tem que ser horizontal,
Mas como que a gente faz isso pensando nas pessoas que vão trazer mais informação, que não vão distorcer. Eu vou enfatizar bastante, Alexandre, porque isso sempre me preocupa bastante, essa questão da eliminação e da distorção de informações. Porque, às vezes, algo diferente, um número que você fale, ou algo que você entendeu errado mesmo na leitura, às vezes um áudio que você manda, você dá uma gaguejada num áudio e você está compartilhando uma informação. Então, se nós vivemos, né, nós vivemos da arte de contar histórias, agora, como contar essa história, como narrar uma história, para que a gente atinja os objetivos. Então, a gente precisa identificar, tem uma série de questões, e aí eu traria mais um elemento, que é despertar, né, para a gente poder despertar a atenção, trazer a emoção, chamar a atenção desse público, seja ele interno ou seja ele externo, mas como é que a gente vai prender a atenção e fazer com que ele esteja focado? Porque, às vezes, por exemplo, ele pode estar dirigindo e está ouvindo um áudio, tem alguém no banco do passageiro falando alguma coisa, enfim, alguma coisa que acontece no trânsito. Então, tem N variáveis que vão tirar a atenção, tiram o foco, e que aí você acaba entendendo alguma coisa errada. Então, é tudo muito perigoso. A gente naturalmente se comunica desde que a gente nasce, mas tem que, eu voltar a falar a palavra cuidado, Alexandre, não tem como não falar a palavra cuidado. Não, eu diria que o cuidado, ele está muito mais no emissor da informação, naquilo que está sendo transmitido, e ter a percepção se está sendo compreendido numa mesma dinâmica por quem está ouvindo, né, Ana? Por quem está recebendo aquela informação. Então a gente sabe que no processo da comunicação, alguém diz algo, né? Alguém emite uma informação e alguém recebe, a responsabilidade de se fazer entender é muito mais do emissor. E de fato, né, na hora que a gente passa essa informação, em que momento está sendo acolhida essa informação? Você citou a questão do trânsito, é uma questão, às vezes, que assim, eu oriento aos meus clientes, Ana, que comunicações assim, a não ser que sejam extremamente imprescindíveis de ordem normativa, que se evite fazer no período fora da jornada de trabalho do colaborador. Porque para começar a evitar que ainda a gente tem, independente da como você mencionou, da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, mas você também tem um impacto trabalhista, né, que envolve que aquilo pode ser utilizado por vezes de maneira contraditória, de dizer, eu estou à disposição da minha empresa 24 horas por dia. Então acho que também é um cuidado que nós temos que ter e estabelecer um regramento, né, Ana? Não é prudente isso? Sem dúvida alguma. Eu acho que principalmente depois de pandemia, com a questão do home office, acabou ficando um pouquinho mais difícil, né? Eu ousaria dizer que, assim, lançaria um desafio. Quem nunca recebeu uma mensagem de trabalho fora do seu horário de expediente? É o correto? Não, não é o correto. Mas, às vezes, né, com uma certa frequência, eu diria, vem acontecendo. Mas a gente também tem que ter esse cuidado da resposta, de quando envia, e aí a resposta que a gente vai despertar na outra pessoa, a resposta não sim ou não, mas é essa atenção. Então, como é que eu vou mandar uma mensagem? Veja, às vezes tem gente que conta uma história longa com áudio de 8 minutos, e a pessoa não presta mais atenção. E tem outro detalhe, né? Você acelera a questão da velocidade do áudio. Então, vai para 1,5, vai para 2, e aí a imagem, a mensagem, ela se perde. Então, tem que tomar cuidado com a questão do horário. A gente tem que pensar quem vai receber, em qual condição essa pessoa está recebendo a mensagem, em que horário, em que local ela vai estar. Poderia esperar, eu poderia mandar essa mensagem por um e-mail, ao invés de mandar pelo celular. Enfim, tem N formas, né? É claro que a gente não está descartando aqui a mensagem pessoal, né? Onde a gente tem as duas pessoas frente a frente, mas se a gente está falando da arte de contar histórias, se a gente está reproduzindo uma informação que é importante, que é relevante, a gente precisa, sim, se preocupar em que momento, em quais condições estou enviando, e também ter a certeza em que condições a pessoa está recebendo. Por quê? É bastante comum também, eu já escutei várias vezes a pessoa, eu mandei o e-mail, se ela leu ou não, mas eu fiz a minha parte. E não é bem assim que acontece.
né? Fazer a sua parte não é simplesmente você disparar a mensagem e não ter certeza que a pessoa, o que esse receptor recebeu, entendeu e vai executar da forma como você estava orientando. Nesse aspecto, inclusive, Ana, existem algumas ferramentas que aqui a gente não está fazendo apologia a uma, vou citar o exemplo do Outlook, onde você faz ali a marcação de percepção se a pessoa fez a leitura, se não fez, e ele também denuncia quando você apaga uma mensagem sem ler. Isso é o mais doído, né? E ele volta para o emissor daquele e-mail com uma mensagem. A sua mensagem não lida foi apagada no tal dia, tal hora, tal segundo. E isso acaba gerando até, por vezes, um constrangimento, por vezes até uma situação desagradável, que pode voltar contra, porque a pessoa dá um print de tela ali e fala assim, amigão, como é que você resolve isso? Né? Esse é um aspecto importante de correr atrás. A mesma coisa, né, a gente citou o caso do WhatsApp, por exemplo, existem pessoas que fazem, né, a supressão da marquinha azul que denuncia, né, ou que aponta que aquela Eu ia falar mensagem foi isso, lida. Alexandre. Oi. Não, eu ia falar justamente isso, né? O nível de estresse sobe quando a pessoa não coloca, não configura para ter aqueles 2 tiquezinhos azuis. É impressionante o nível de estresse das pessoas quando descobrem que o outro, quando visualiza, não fica azul. Então, olha o círculo, né, que se fechou, como o nível que a gente está, inclusive de ansiedade e de estresse das pessoas sobre essa questão da comunicação. Não, não tenha dúvida disso. Agora, eu queria abordar com você uma coisa, né, que eu acho que seja também importantíssimo. Pensar em contar histórias, que esse é o princípio básico do storytelling, para o nosso público interno, né, para o nosso time. Que ferramentas você julgaria assim importantes, que estão à disposição, evidentemente, hoje, dada a tecnologia? Fazer um podcast, fazer ou produzir um pequeno vídeo. O que você julga assim, importante para que a gente possa alimentar o nosso público interno com a comunicação precisa, direta e que ela seja percebida e, digamos assim, apreendida? Talvez seja essa a grande mágica, apreender, ou seja, levar com você para diante, não passar e esquecer. Eu estou pensando, você está falando, estou pensando aqui, Alexandre, infelizmente eu não vou ter uma receita pronta, porque depende de algumas variáveis, né? Sim. Poderia de primeira falar para você assim, olha, vídeo é o que tem o melhor resultado, porque você tem o áudio, você tem a questão visual, em movimento. Então, se eu fosse falar sem pensar, eu falaria para você, enviar um vídeo é sempre mais eficaz. Mas, às vezes, você mandar um texto, uma mensagem de texto, você mandar um e-mail, você mandar alguma coisa anexada, faz mais efeito do que o vídeo. Só para a gente também trabalhar aqui a questão do storytelling no conteúdo, a gente tem que ter a mensagem em si, obviamente, né? A gente tem que ter o ambiente onde ela vai ser gerada, a gente tem que ter o personagem e a gente tem que ter o conflito, que é o contexto da mensagem em si, né? O conflito não precisa ser necessariamente uma coisa ruim, mas é a situação em si que vai gerar a mensagem. Então, eu de primeiro falaria vídeo, porque, né, a gente está no mundo audiovisual, mas nem sempre vai ser a melhor solução. Às vezes você manda uma mensagem de texto, você manda um e-mail, você manda um arquivo anexado, ou manda só uma figurinha também, né? E aí naquela figurinha já diz tudo. E tem alguns códigos, né? Como, por exemplo, quando você manda tudo em caixa alta, que significa que você está gritando. Então, você tem que ter conhecimento da ferramenta, você tem que ter conhecimento dos códigos, né? Porque simplesmente digitar em caixa alta para todos os efeitos significa que você está gritando com a pessoa, por exemplo. E isso, Sim. às vezes, a pessoa fez sem querer, mandou desse jeito e a pessoa já vai interpretar por que está gritando comigo. Então, vai depender muito com quem você está falando, qual é o seu objetivo, em que ambiente você está mandando e quais são as condições de quem está emitindo e quais são as condições de quem está recebendo a mensagem. Tenha dúvida, e eu diria até mais, né, Ana? Independente da questão das ferramentas digitais, a gente também não pode, digamos assim, abolir as ferramentas analógicas. Vou voltar aqui e invocar, né, os cartazetes, os cartazes orientativos, motivadores, elucidativos de alguma situação. Isso ainda hoje também é bastante válido, né, Ana?
Sem dúvida. Vamos voltar aqui para a época dos murais, né? Onde você passava nos corredores, aí você tem os murais, onde tem algumas comunicações. Então, uma coisa não invalida a outra. A gente está falando muito dessa questão, né, da tecnologia, de mandar mensagem, e a pessoa recebe em qualquer lugar onde ela esteja, mas uma coisa não vai invalidar a outra de forma alguma. Então, tem o analógico, como você falou, tem aquele mural de recados, que eu não descarto de forma alguma. Em algumas situações, a gente tem também o impresso mantido. Então, dependendo do porte da empresa, dependendo do negócio, dependendo de qual comunicação, você tem o velho papel ali para entregar, seja para o público interno, para o funcionário, ou seja para o público externo também. Então, às vezes, ele é importante. Então, não podemos descartar nada. A gente tem que estar atualizado. Nós precisamos estar atentos às diferentes formas da comunicação, à questão digital, mas não podemos invalidar. Eu falo muito para os meus alunos, né, quando a gente vai falar de comunicação, de plataformas diferentes, que nós temos que tomar cuidado para não entrar num círculo vicioso e acreditar que somente o digital é a melhor comunicação, única, a melhor e mais eficaz. A gente tem que analisar as variáveis. Como eu disse, não tem receita pronta, não tem aquele é o que funciona melhor. Esse vai funcionar melhor de acordo com algumas variáveis que eu tenho que considerar. Não tenha dúvida disso, né? Mas é uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui, e principalmente do pequeno empreendedor, da pequena empreendedora, é essa necessidade de ter a clareza da informação, como você mesmo ressaltou, conhecer o repertório das ferramentas, mas eu entendo que é conhecer também o seu público, né? Principalmente na comunicação interna, é conhecer quem está trabalhando com você, é perceber quais são, né, a melhor forma de abordagem, porque somos seres individuais e pensamos, felizmente, de maneira única, mas de que maneira eu consigo, né, atrair, catalisar a atenção. E aqui me cabe também, Ana, invocar aqui um pouco até as questões sensoriais. Se a gente for aqui a neurolinguística, né, você tem ali basicamente pessoas que têm mais a percepção auditiva, outros são mais visuais, outros são sinestésicos. Então a gente tem que exercitar um pouco disso também para poder calibrar, né? Poder ajustar a ferramenta e ajustar principalmente o conteúdo da informação para que ela seja efetiva e alcance os objetivos, né, Ana? Eu acho que é exatamente isso que você está falando, né, da gente transmitir sensações, sejam elas auditivas, visuais, sinestésicas, mas é transmitir sensações. E, sobretudo, tentar transmitir sensações positivas com conteúdo. Então, o que, que é essa sensação positiva? Às vezes a informação nem é tão favorável como nós gostaríamos, mas essa sensação positiva é no sentido de estou transmitindo, eu estou respondendo aquilo que me foi perguntado. E eu estou recebendo a resposta daquilo que eu precisava saber. Então, essa sensação positiva é no sentido de estimular a emoção, é no sentido de compartilhar, né, aquilo que vai deixando a gente. Eu não sei a informação, eu preciso saber, eu tenho N elementos, N variáveis que eu preciso dessas informações. Então, a hora que eu começo a obter as informações, e aí com sentimento, com sensação. Então, eu acho não, tenho certeza que transmitir informações com sensações auxilia muito na percepção que a outra pessoa vai ter sobre a mensagem que você está enviando. Agora, isso não significa que o conteúdo deve ser apenas para falar coisas boas, volto a dizer. Pode ser que a gente esteja trazendo algumas questões que são problemas, mas aquela sensação de entender efetivamente o que está acontecendo. Isso é fundamental, porque trazemos de novo aqui o chamar a atenção da relevância de quem está produzindo esse conteúdo informativo. A responsabilidade de ser claro, objetivo, e usar, né, da melhor maneira possível essa coleção de ferramentas é quem transmite a informação. Então é importante, independente do tamanho que você tenha, independente do segmento a qual você atue, é fundamental que a gente tenha essa capacidade de nos comunicar com clareza, com precisão,
né, e o uso da melhor ferramenta. Ana, lembra daqueles jornalzinhos internos? A Sim, gente, a sem gente consegue dúvida. fazer isso hoje digital, né? E não, eu me recordo que isso nas corporações por onde passei, sempre tinha os informes, sempre tinha ali, eventualmente, semanal, mensal. Hoje, obviamente, a gente tem talvez o digital com maior facilidade. Mas também caberia um pouco disso, né? De ter essa mescla, de contar o dia a dia, de buscar as pessoas também serem envolvidas, contando as suas histórias, né? Não Olha, simplesmente unilateral. eu vou te contar algo que eu percebi recentemente, inclusive de uma equipe de jovens, né? Não seja jovem, mas tem uma equipe formada aí por jovens da comunicação, pedindo que essa comunicação fosse por impresso. Ah, não dá para a gente não ficar só no digital, não dá para a gente ter também a versão e ter alguns exemplares impressos. Então, eu queria fazer uma provocação. Eu não sei se em algum momento a gente vai conseguir esse mescla, porque eu estou vendo aí equipes mais jovens, eu estou falando aí dos seus 20 e poucos anos, pedindo que tenha alguns exemplares físicos. Ou Físicos. seja, a gente tem aí o digital, que é muito mais rápido, muito mais Claro. abrangente, sem dúvida alguma, mas em algumas situações, em alguns momentos, eles estão pedindo também aí essa versão no papel. Acho que é um momento aí deles, mas eu percebi isso já em algumas situações que tem me chamado a atenção, viu, Alexandre? Ah, então isso é muito bacana. Estamos aí no caminho, como você disse, não há uma receita de bolo pronto. O que é importante é que a gente busque, sim, a clareza, a objetividade e o engajamento. Essa questão da arte de contar a história, isso é fascinante. A empresa conta suas histórias, ouve as histórias dos seus colaboradores e assim a gente cria um ambiente de trabalho muito mais sinérgico, muito mais eficiente e muito mais objetivamente voltado ao sucesso do negócio. Ana, café quando é bom passa rápido, não nem para esfriar na xicrinha, hein? É rapidinho. Eu queria Nem muito consegui agradecer a tua tomar o meu aqui, participação. Alexandre. Oi? Nem consegui tomar o meu aqui ainda, estou só na água, estava esperando o Olha aí. café. Então foi rapidinho, mas você sabe que você vai voltar mais vezes, porque a gente tem muito tema, muito a explorar, porque você é uma profissional altamente qualificada na área de comunicação, em comunicação empresarial sobretudo, e a gente precisa trazer, né, graças à sua generosidade, trazer essa informação para o nosso empreendedor, para a nossa empreendedora. Ana, muito obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade. Imagina que agradeço e eu quero fechar minha participação dizendo a premissa que eu falo sempre, que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Obrigada pelo convite, Alexandre. Obrigado, Ana. Até a próxima. Com o oferecimento da Consultora Miramar, que tem sempre o empreendimento certo para você, empreendedor, encontrar aquele cantinho gostoso, para viver com tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues com últimas unidades à venda da Construtora Miramar. Com apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, para os negócios, para o lazer, para passear com a sua família. Café da manhã gostoso, preparado com todo cuidado, com todo carinho, parecendo casa de vó, hein? E também com apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, excelência na gestão contábil, aliando profissionais qualificados e sistemas atualizadíssimos. Um NNA Consultoria e Projetos que acompanha você por toda a jornada empresarial. Você é empreendedor, você é empreendedora bem informado, com um bom profissional ao seu lado, o desenvolvimento do seu negócio e a prosperidade acontece. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!